Salve, salve, rolezeiros! Estamos aqui numa cidade com mais de 3.000 anos e começamos ela aqui em cima do Monte Palatino, onde ela começou. Aqui para baixo a gente vai mostrar um pouco mais já. É o fórum, é o mercado tradicional dela. Quem conhece deve saber, nós estamos falando de Roma. É onde tudo começou, uma das cidades mais antigas do mundo. E a gente vai mostrar para vocês um pouco mais dela. Vamos descer, mostrar todo o mercado como era, mostrar o Coliseu. Ainda tem mais Vaticano, vou dar um rolê pela cidade toda. Partiu? Bora! E aqui começa o fórum. Na verdade aqui é os fundos dele, ele fica pra lá. Deixa eu mostrar um pouco melhor. Mas aqui já tem as colunas antigas dele. Todo esse campo aqui, o fórum, tudo se desenvolveu em volta dele. Lá a gente vai ver melhor os prédios que tem em volta dele. Os prédios do Senado, todos os prédios públicos de Roma ficavam todos em volta desse grande mercado. Ele foi o principal ponto de encontro, o principal ponto de reuniões de toda a Europa, de praticamente todo mundo. Era aqui que todos se reuniam para fazer negócios, fazer comércio, filosofar, enfim, para tudo era aqui que existia. O Coliseu veio muito depois. Aqui começou, se eu não me engano, foi durante a República ainda de Roma, antes do Império, da época da República de Roma, século 7 ou 8 a.C., ele já existia e era daqui que Roma se desenvolveu mais, surgiu a política, foi tudo em volta dele. Ó, aqui a gente já começa a ver um pouco melhor do Foro de Roma. São várias construções de várias épocas. Como eu tinha dito antes, ele começou em 700 a.C. e ele foi até durante todo essa época da República de Roma até o Império Romano, o centro aqui de Roma. Então todo mundo construía casa em volta, todos os nobres, os aristocratas da época construíam. Tem diversas construções aqui de várias épocas, umas mais antigas e já menos conservadas, outras bem maiores. São vários, tem capelas, tem, enfim, diversos tipos, desde templos religiosos, casas residenciais, prédios do governo, instituições, enfim. Todo tipo de construção era feita aqui em volta. Ela se fundou, esse mercado, aqui abaixo do morro, onde fundou Roma realmente, né, a parte mais antiga. Dá pra ver um pouco lá de cima aqui, lá mais à frente vai dar pra ver melhor. Lá a gente consegue ver, ó, a fundação de Roma mesmo, começou lá em cima, onde a gente estava antes. E aqui embaixo era o mercado, a parte mais comercial, né, que depois veio ser fundada e ser um dos maiores centros da Europa. Ali vê resquícios das ruínas, das colunas mais antigas, de várias épocas. Imaginar que isso aqui tem mais de 2.000 anos, quase 3.000 anos. E ainda tem coisa de pé aqui. E aqui sim, perto das colunas tradicionais do fórum. Ali atrás tem um arco, atrás tem uma basílica. Dá uma olhada em volta aqui. Pensar que construções como aquela ali de trás, que até pouco tempo atrás para nós eram medievais, muito antigas, do tempo da Idade Média, agora são modernas, comparado a essas colunas aqui, que tem quase 3.000 anos. Imagina isso aqui na época que Roma estava ainda no auge do Império. Muito massa ver isso aqui assim e imaginar como era na época. Bora então, galera, agora sim vamos conhecer ele. Aqui à nossa frente, o Coliseu, uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Aqui a gente está numa das entradas dele, ele tem os números romanos, eram 80 entradas. A gente vai entrar por uma delas, né, que agora só tem uma, para ter o controle. A gente acabou de passar aqui na bilheteria, é só online agora o ticket, então tem que ter o número de telefone, a gente quase não conseguiu entrar. Mas conseguimos, o telefone da Amanda está com o número do Brasil ainda. E nós estamos sem o chip aqui, acabou que a gente conseguiu comprar em outro cartão. Já vai dando uma olhada em volta, que já é por dentro dele. Já dá pra ver o tamanho das colunas e o tamanho que vai ser esse negócio por dentro. Aqui por dentro a gente consegue ver melhor, ó, as colunas, o tamanho que eram.
como elas eram bem trabalhadas, tinham adornos, era realmente para a época muito luxuoso, grandioso. E o que mais incrível que é, ele foi construído em 6 anos, apesar de até hoje tem mais de 2.000 anos, quase 2.000 anos, ele em menos de 6 anos foi construído, para ver o quanto Roma era forte na época. Ó, daqui a gente consegue ver um pouco melhor a arena. Dá mais uma voltinha, vamos chegar mais perto lá para mostrar um pouco mais, explicar um pouco mais como funcionavam aqueles túneis ali embaixo, como funcionavam aquelas galerias. Agora sim, daqui a gente consegue ver um pouco melhor. Aqui embaixo é como era a arena, a parte que tem o tablado, depois do tablado de concreto ali, era fechado, né? Ele era todo assim, então as luzes aconteciam na parte superior aqui. E embaixo, lá naquela parte que está aberta, que dá pra ver os túneis lá, é onde ficavam os animais, onde ficavam os gladiadores, até esperando a luta ou presos ali. E daqui dá pra ver um pouco melhor também as arquibancadas do outro lado, ó. O primeiro andar, né? Ali dá pra ver um pouco mais os degraus como eram, mas o primeiro andar, onde ficavam a nobreza, né? Os patrícios. O segundo andar, que eram os comerciantes, a classe média, digamos, da época. E o terceiro andar, depois das janelinhas lá, o pessoal ficava de pé lá em cima, era para os pobres, as mulheres em geral, falo. Lá em cima ainda tem o quarto e o quinto andar, que são andares extras, que não sei como eram ocupados. E lá atrás a gente consegue ver ainda a estrutura toda de fora, como é de pedras, de mármore. Dá para ver melhor um pouco mais a estrutura, a maior parte da estrutura, né? E logo na inauguração, lá no século I, os primeiros 100 dias tiveram lutas aqui dentro da arena todos os dias. Foram mais de 2.000 guerreiros mortos e 9.000 animais. E como a gente viu, eles traziam animais do mundo inteiro, animais exóticos, girafas, elefantes, rinocerontes, todos esses para se degladiarem aqui na arena. A capacidade da plateia, ela era de 55.000 pessoas, mas depois de um período de adaptação chegou a receber até 80.000 pessoas. No início foi 50 pessoas quando eram 2 andares, quando fizeram o terceiro andar ele foi para quase 90.000 pessoas. Imagina na época 90.000 pessoas, né? E além de ser essa arena com toda essa parte subterrânea, onde tinham as jaulas dos animais e esse sistema de túneis, também chegaram a encher de água e fazer até mesmo piscinas, para criar uma atmosfera diferente para as batalhas navais, de tudo. E tudo isso foi feito para entretenimento mesmo, né? Na política que foi os romanos criaram do pão e circo, para entreter as pessoas. Roma já vinha numa decadência, ainda estava no auge, mas já ainda sofria já com problemas sociais, era a grande metrópole da Europa toda. E eles precisavam envolver as pessoas de alguma forma. Eles davam comida e entretenimento. Sim. Aqui a gente consegue ver um pouco mais do fórum, toda a construção, todas as construções em volta aqui. À esquerda ali o arco, um pouco mais da estrutura aqui do lado, em cima. Agora sim a gente consegue ver bem, ó, como eram as colunas da época. Dá uma olhada em volta, olha os adornos como eram bem feitos, tudo em mármore. E essa parte tem até uma sonorização. Dá pra ver lá em cima. Ó, a gente consegue ver bem as colunas aqui também, ó, como eram. E agora sim, pertinho aqui da arena. A arena na realidade era aqui, ó, nessa linha aqui, nessa altura aqui. E aqui embaixo era subterrâneo, onde ficavam realmente os gladiadores, os animais, esperando a batalha. Tem quase 2 andares ali para baixo de altura. Incrível ver isso aqui agora, quase 1.000 anos, quase 2.000 anos depois. Ele está tão bem conservado ainda, apesar, né? Para ver o tamanho, a grandiosidade e a força dessa obra, né? E imaginar o quanto já aconteceu de coisa aqui, sangrenta, mas faz parte da história da humanidade. Muito massa. Ó, aqui a gente consegue ver mais um pouco das colunas, ó.
totalmente em mármore. Olha a grossura desses colunas aqui. Maciço. A gente vê que esse piso aqui, esse chão aqui batido de brita, não era assim, ele era assim, ó, todo de mármore. Imagina isso aqui tudo branco, tudo de mármore, lindo como era. Depois ali perto de 500, século V, com a decadência do Império Romano, ele começou a ser saqueado já desde então e foi indo até o final da Idade Média, sendo saqueado, sendo tirado as pedras de mármore, sobrando quase nada dele, só a estrutura de baixo, esse concreto todo não deveria nem aparecer. Para imaginar o quanto depois passou ainda por muita história. Em 500 parou de acontecer as batalhas com seres humanos, com pessoas, com os animais, e conforme a Idade Média ia vindo e a Igreja Católica ia tomando poder, força, ela foi acabando cada vez mais, até que acabou o Império Romano, e aí foi o declínio total do Coliseu. Ele ainda serviu durante a Idade Média por uma família que se apossou aqui da região na época e serviu de base, de moradia, como se fosse um forte, porque Roma começou a ser saqueada, quase de 1 milhão de pessoas que viviam em Roma nessa época, chegou a menos de 50 mil pessoas. Imagina o declínio total que foi. Como dá para ouvir, ambulâncias de Roma, que a gente ouve muito por aqui. E aqui à nossa frente, o Arco de Constantino, que a gente tinha mostrado lá de dentro do Coliseu. Aqui a gente consegue ver um pouco mais. Constantino, um dos grandes imperadores de Roma, construiu Constantinopla, fez a divisão de Roma em duas, onde já começava o declínio. Vou mostrar aqui um pouco aqui da volta do Coliseu, enquanto eu faço um hiperlapse. Vou fazer um videozinho rapidinho aqui. Aqui nos fundos do Coliseu tem a Domus Aurea. Ela é um projeto de Nero. Ele, logo depois do incêndio, quis construir um dos palácios, o maior palácio de todos os tempos. Ele foi construído aqui. À direita aqui tem a entrada, tem alguns resquícios ainda do palácio. Ele depois foi utilizado por outros imperadores de Roma. Foi construído outras coisas em cima dele, nos restos dele. Inclusive o Coliseu foi construído em cima do lago que tinha na casa de Nero. E depois, no momento posterior, foi construído um jardim por cima dele. Por isso ele foi redescoberto agora há pouco. Agora há pouco não, mas no final da Idade Média ele foi redescoberto, várias partes dele. E ele está fechado, a gente queria mostrar lá dentro algumas partes, mas não dá, porque justamente estão procurando ainda abrir os espaços, não está muito seguro ainda. Todo esse espaço que foi construído a mando do Nero, na verdade era para ser uma cidade chamada Nerópolis. Mais uma excentricidade de Nero. É. E esse parque é bem legal também, bastante gente lendo, é um parque no meio aqui de Roma, bem massa. E seguimos nosso rolê. E andar por Roma é isso. Todo lugar que tu olha tem muita história, tudo mais de 1000 anos, 2000 anos. Dá uma olhada em volta aqui. Olha essa coisa mais linda. Isso é no caminho pro Panteão, onde a gente tá indo agora. Dá uma olhada. Seguimos nosso rolê por aqui. Mais uma parada. Chegamos, galera, Fontana di Trevi, à noite já, porque... E olha só a quantidade de gente no horário. Lotada. Dá uma olhadinha em volta como é que é. Geralmente a gente só vê a visão dela, né? Agora dá pra ver tudo em volta aí. A famosa Fontana di Trevi, com seus 26 metros de altura, e Netuno, no centro. Muito bonita, mas bastante gente por ela, né? Porque acho que reúne todo mundo aqui e acaba amontoando as pessoas. Será que a gente consegue tirar uma foto? Vamos tentar então. E como é a tradição, moedinha na mão, direita e joga pelo ombro esquerdo. Vai! Pra voltar pra Roma e pra ter boa sorte. Isso aí.
Então, galera, nossa última parada do rolê, Panteão. Aqui na frente, segundo Michelangelo, uma obra não feita pelos humanos, feita de 16 colunas trazidas do Egito, inteiras. E agora a gente vai conhecer lá dentro um pouquinho. Bora? E o Panteão, ele é o ponto turístico mais antigo, mais bem preservado de Roma. Ele foi construído em 27 a.C. e depois de um incêndio ele foi reerguido em 126 depois de Cristo. Aqui a gente encontra a maior cúpula, a mais alta do mundo, sem as armações. Construído sem nenhuma armação, só com as pedras encaixadas. Dá uma olhadinha pra cima aí. E ele tem 43 metros de altura e de diâmetro. Dizem que aqui dentro pode caber um círculo perfeito. Então, dá só uma olhada. Além disso, ele tem várias estátuas dos deuses, ele várias foi construído pinturas. Inicialmente como um templo em homenagem aos deuses, porque Roma era politeísta, mas com o passar dos séculos ele se tornou uma igreja e ele é até hoje. Igreja católica. Olhem só. Dá uma olhadinha em volta. Esse é o Panteão. É o nosso último destino turístico aqui. Agora bora comer, que a gente tá morrendo de fome, o dia foi longo. É aqui. Vamos nos despedindo com esse sandubão de mortadela com o que vem? Creme de pistache, gorgonzola do Alan Tico Vinagre, que é um lanche bem tradicional aqui de Roma. De frente ao Panteão, assistindo o jogo da Espanha. É isso aí, o rolê vai ficando por aqui, por Roma. Curtiu? Deixa o like, se inscreve aí, dá uma força pro canal crescer, manda o vídeo pra quem ama Roma, que precisa vir aí conhecer. Espero que tenha gostado. E até o próximo Rolê 360. Valeu! Tchau!